Muito bem, nós estamos agora no momento de gravação, quando vamos falar sobre a nossa mensagem. Nós estamos, desde a semana passada, numa série de mensagens baseadas num versículo da Bíblia, de 1 João, quando diz que o amor lança fora o medo, que é a grande notícia do amor de Deus por nós, né? Tudo aquilo que nos causa medo, que nos causa temor, que nos causa insegurança, num tempo em que a síndrome do pânico tomou conta de todo mundo, é a doença da moda, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa e vivemos assim inquietos, inseguros, né? Eu fico imaginando como é que o mundo deve estar em frangalhos nesse momento, nesse exato momento. Ontem houve o ataque do Irã a Israel e agora o mundo está apreensivo. E agora, o que vai acontecer? Será que vão retalhar? Vai ter resposta? Não foi nada assim pequeno, não. Foi algo grande. A maior força militar do Oriente de ataque atacou a maior força de defesa do Ocidente. Só isso. Então a gente está em suspense. O mundo hoje está em suspense. E o que falta para lançar fora esse medo que o mundo está? É o amor. As pessoas têm que aprender a se amar, aprender a promover o amor, a se respeitarem, a se olharem como dignos do direito de viverem num planeta tão maravilhoso como esse, como Deus criou. E nós vamos, nessa sequência de mensagem, nessa segunda mensagem, falar sobre esse apelo que o amor faz a cada um de nós. O amor lança um apelo. E a mensagem de hoje vai ter como título a seguinte afirmação: quando fala o amor, o que acontece? O que acontece quando somos interpelados pelo amor? O que a gente pode fazer quando alguém diz para a gente que nos ama, que o amor, o gesto de amor foi estendido a nós? O que nós podemos fazer? Hoje eu escrevi na nossa pastoral do boletim uma reflexão que é uma ideia minha, né? Eu imagino essa condição que a gente tem. Amar como Deus ama. E eu escuto isso desde que eu me converti, que eu preciso amar com o amor que Deus tem, etc. Mas nós não conseguimos. A minha tese é essa. Nós não conseguimos amar como Deus ama. E eu apresento aí nesse texto 4 razões para a gente entender que nós não vamos conseguir jamais amar como Deus ama. Nós não conseguimos fazer isso. Primeiro, porque nós não criamos nada. Nós somos criatura, não somos criadores. Então, Ele nos criou. Então, Ele sabe o que Ele fez. Ele fez cada um de nós. Então, Ele ama aquilo que Ele fez. Não é assim que a gente... Não é, Thaís? Faz uma criança linda como essa, você sabe que você fez e você ama essa criança porque foi você que fez. Não é? E Deus nos ama porque foi Ele quem nos fez. Deus ama essa natureza, Deus ama esse mundo criado porque foi Ele que fez. A segunda coisa é que Ele nos conhece por dentro. Ele conhece as intencionalidades do coração como ninguém. Nem a gente conhece a gente mesmo tanto quanto Deus nos conhece. Como Deus nos conhece, né? Ele sabe qual é o nosso passado, quais são as nossas condições de vida no presente e o que está preparado para a gente no futuro. Ele sabe tudo. Então, Ele sabe a quem Ele ama. Nós nunca vamos conseguir amar como Deus, porque nem mesmo a nós mesmos nós nos conhecemos. E uma outra coisa importante é o fato de que Ele tem um plano para a nossa vida. Deus tem um projeto para a gente. Deus elaborou um plano para a gente viver. Ele sabe que se a gente viver por esse plano que Ele fez, nós vamos ser muito felizes. E por isso que Ele trabalha, porque Ele tem esse projeto para nós. Ainda coloco mais alguma coisa, que o fato de Deus nos amar é porque Ele assume a paternidade da gente.
ele nos adota como filhos, como filhas. Amar um filho é alguma coisa extraordinária. Deus não é meu filho, ele é meu pai. Eu posso amá-lo como meu pai, mas quem me ama de fato como filho é Deus. Deus me ama como um pai amoroso. Ele cuida da gente como um pai amoroso. Olha, gente, então, aquela tese, né, que a gente tinha quando a gente se converteu, amar como Deus ama, não vai. Você não vai amar como Deus ama, jamais. Jamais. O que máximo a gente pode fazer é exatamente a gente acolher essa proposta de amor, essa interpelação de Deus, do seu amor por nós, e no máximo a gente tentar aprender as grandes lições do amor de Deus para a nossa vida. Para a gente pensar sobre isso, a gente vai ler um texto do Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Esse texto ele desencadeia uma história muito interessante, que é o início da despedida de Jesus. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E João, quando escreve o começo dessa narrativa, ele diz: Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então ali começa as expressões do amor do filho. Não do pai, é do filho, quanto ele nos ama. Jesus amando os seus discípulos, amando os seus seguidores, amando quem caminhava com ele. Então ele começa lavando os pés, ele começa fazendo a ceia, faz os discursos de despedida, até orar, até interceder pelos seus discípulos naquela época, inclusive por nós também, ele ora por nós. Essa história do amor de Jesus é algo que deveria mexer com a vida da gente todas as vezes que a gente se lembrasse sobre a importância do amor. Por isso que eu entendo que Jesus é a melhor expressão de amor que a humanidade tem conhecido. De todas as lindas histórias de amor que nós já lemos nos romances, né? Das pessoas que se deram pela humanidade, dos grandes gênios que pensaram no bem-estar da humanidade, nas grandes poesias do amor. Eu adoro ler, por exemplo, Pablo Neruda. Pablo Neruda é um poeta chileno, né? E tem um texto dele que ele começa dizendo assim: amo-te a ferro e fogo. Oh, glória! É isso, esse amor que a gente quer, né? Esse amor forte, esse amor intenso. Mas ninguém, em toda a sua expressão, nenhum poeta, nenhum cancioneiro, nenhum romancista e nem mesmo os maiores amantes desse planeta, dessa história, amou como Jesus amou. Ele é a maior expressão de amor que a humanidade já conheceu. Por isso que ele dizia: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Essa é a expressão do amor de Deus. João ele chega a dizer o seguinte: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que lindo! Esse é o versículo central da Bíblia. Considerado o versículo mais conhecido no mundo inteiro. Tanto que quando tem os Jogos Internacionais, principalmente Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, você encontra nas arquibancadas alguém escrevendo assim, JO316. É isso aqui. Né? Você vai lá e encontra todos os jogos internacionais de grande proporção, de grande dimensão, você encontra alguém que vai lá e coloca nas arquibancadas, nas transmissões, aí aparece o JO316, que é exatamente essa mensagem, a mensagem de que Deus ama de forma incomparável, um amor extraordinário, capaz de dar o seu próprio filho. Que amor é esse? Eu não daria meu filho por ninguém. Duvido. Né? Meu filho nasceu tão feinho, mas hoje nem meu filho que nasceu feinho. Ele cresce, vai ficar bonitinho, né?
Eu não daria meu filho por ninguém. Você daria, Dailete? Não, jamais. Ah, deixa a Thaís quieta, né? Deixa o Tiago quieto. Né? Pode dar o trabalho que for. Não faria isso, mas Deus fez. Ele fez isso por amor a nós. É um amor que a gente não compreende. A nossa cognição toda, todo o nosso entendimento, não dá para entender esse amor. Esse amor capaz de dar o seu próprio filho. Um amor assim é uma loucura. Não é um amor normal. Não é normal isso. É uma doença. Diríamos então que Deus está doente? Acho que ele ficou louco. O louco amor de Deus. Nenhum ser humano é capaz de amar assim. O que pode fazer uma pessoa que é tomada por um amor desse jeito, apaixonado, Romeu e Julieta, o que pode fazer? Um amor louco como esse. Qual é o limite humano da nossa capacidade de amar e retribuir amor? William Shakespeare, já que a gente falou de Romeu e Julieta, ele disse certa vez que quando fala o amor, a voz de todos os deuses deixa o céu embriagado de harmonia. Tão bonito isso, né? Só um poeta para dizer uma coisa desse tipo, um literato de grande envergadura. E isso lembra a afirmação mais impressionante da Bíblia, que é essa, de que Deus assumiu a forma humana e isso é a maior prova do seu amor. Romanos 5,8 diz assim: Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Jesus não morreu por gente boazinha. Não morreu por gente certinha. Ele morreu por gente pecadora, gente que não presta. E entre esses estávamos nós também, né? Incluídos nessa leva de pessoas que eram indignas desse cuidado amoroso do Pai. Então, para a gente pensar nessas questões, né? Esse amor sem medida, como que a gente pode fazer com que a gente reflita melhor sobre isso, que a gente possa tentar de pelo menos um vislumbre de compreensão, um vislumbre de consciência de que nós somos amados dessa maneira. Então eu pensei em algumas coisas que acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre a importância desse amor de Deus por toda a humanidade, por gente como a gente. A primeira é o fato de que Deus se deixa conhecer por causa do seu amor. O grande mistério a respeito da divindade, quem é Deus? Deus existe? É o fato de que esse Deus, que é uma incógnita, que é uma grande dúvida, que todo mundo tem, até Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que ela não tinha certeza no Deus que ela defendia. Um teólogo importante do passado disse: creio porque é absurdo. Crer em Deus é um absurdo. Esse era o meu professor, né, de filosofia na faculdade. Ele foi criticado porque ele era católico. Então, os doutores em filosofia da faculdade achavam que era um absurdo crer em Deus. Aí disseram para ele: olha, crer em Deus é um absurdo. Aí ele prontamente respondeu: não crer em Deus é um absurdo absoluto. Adorei essa resposta, não é bonita a resposta? É mais ou menos por aí. A única maneira da gente compreender quem Deus foi Ele se mostrando como um de nós. Foi no rosto de alguém, na condição humana de alguém.
A Bíblia mostra que Jesus Cristo é a revelação de Deus. Quem vê a mim vê o Pai, dizia Jesus. Essa é a única maneira que a gente pode reconhecer quem Deus é. Alguém andou entre a gente e que quem o viu, viu como a glória do unigênito do Pai. Muitos afirmam que Jesus foi um grande líder humanista, e de fato foi. Dizem que ele foi um grande pensador, e de fato ele foi um grande pensador. Alguém diz, e eu digo isso de vez em quando, Jesus foi um grande mestre de espiritualidade, um dos muitos mestres de espiritualidade. Sim, ele foi um grande mestre de espiritualidade. Mas Jesus nunca quis ser reconhecido por esses títulos. Embora ele tenha sido extraordinário naquilo que ele fez, ele nunca quis ser reconhecido pelo que ele fez. Ele quis ser reconhecido pelo que ele é, pela imagem que ele deixou de si mesmo. De ser alguém movido por uma paixão infinita pela humanidade. João, ele dizia o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus. Porque é isso que ele quis deixar para nós. Não somente um ensino, não só um exemplo, mas uma paixão, um gesto de amor que pudesse mover o coração da gente. E por isso a gente pode ver que toda a história de Jesus, quando Jesus nasceu, quando ele cresceu, quando ele atuou entre a sociedade, quando ele foi condenado, quando ele foi crucificado, ninguém jamais poderia ver naquela pessoa uma pessoa simplesmente humana, porque ele era perfeitamente humano e perfeitamente Deus. Quem via um bebê no berço ali, Jesus criancinha, jamais poderia perceber que ali estava Deus, mas já naqueles momentos era possível encontrar os sinais da glória de Deus na vida daquele ser que crescia, que chamava a atenção pela sua maneira de ser. Para os antigos, Deus estava muito ligado a mistérios, não um ser humano, mas ali estava Deus. Deus se fez homem, nascendo em uma humilde vila, no longínquo interior de uma das mais distantes províncias do Império Romano. Ele viveu entre gente humilde, misturado a eles como que integrante da sua cultura. Viveu como um camponês e morreu como um rejeitado. Foi Jesus. Mas o fato é que a sua vida inteira é a maior expressão de quanto Deus é capaz de nos amar. A Bíblia diz: quem é como o Senhor? O nosso Deus que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar com os príncipes do seu povo. Amém? Ele se fez como um de nós para que a gente pudesse encontrar dignidade de vida. Uma segunda coisa que eu penso é que, por amor, Deus revela também o seu caráter, a sua maneira de agir, o seu jeito de ser, a sua característica principal. As nossas expressões de amor denunciam o quanto somos carentes. É isso que nós somos. Quando a gente ama, a gente demonstra que a gente tem faltas, né? O nosso amor é a expressão de carência. Não olhe para mim com esse olho não, viu, gente? Eu estou falando uma coisa que é, de fato, desde os primeiros filósofos, quando exaltavam o amor, diziam isso. O amor é a expressão de carência e de intencionalidade. Quando você expressa amor por alguém, você sente uma falta e vê no outro a possibilidade de você ver satisfeita aquilo que está faltando em você. Depois a gente conversa sobre isso, mas isso é um amor humano. O amor humano tem essa característica.
Você pode questionar se tudo que existe foi criado por Deus, por exemplo. Você pode duvidar da existência de Deus, mas quando você descobre que Deus se entrega, se fragiliza, se deixa morrer por causa de um amor intenso, isso nos afeta profundamente ao ponto de nos incomodar. Não é verdade? Quando eu era adolescente, alguém disse que me amava. Eu não consegui dormir aquela noite. Meu Deus, o que encontrou em mim para que eu seja amado? E o Senhor vem e diz para a gente, eu amo vocês, cada um de vocês, de modo muito especial. Se isso não te incomoda, olha, tem alguma coisa errada contigo. Esse estranho amor de Deus, diferente desse amor que é humano. Aliás, os gregos tinham duas palavrinhas, né, que era o eros e o filéu, que são expressões do nosso amor. O eros é carência, é desejo. E o filéu é afeição, é você ter admiração por alguém. Tem gente que decorou alguma frase de algum pregador do passado que não estudou teologia profundamente, aí repete esses conceitos. Mas, na verdade, filosoficamente falando, linguisticamente falando, eros é expressão de carência. Eros é o amor que sente falta. É aquela coisa assim, de você ter saudade de alguém. É o eros. É o desejo por alguém, né? É o desejo de estar ao lado de alguém. E o filéu? O filéu é você ser amigo, ter afeição, né? Não é? Você é amigo de quem você tem afeição. Amigo de gente ruim a gente não quer ser, né? A gente quer ser amigo de gente que a gente acha que é gente boa, né? Então, o filéu é isso, é essa amizade, esse amor de afeição, de você reconhecer o valor do outro. Isso nós somos capazes de fazer, nós somos craques em fazer isso, nós podemos expressar tanto o nosso desejo quanto nossas afeições tranquilamente, é fácil, né? Até sem querer, né? A gente demonstra aquilo que a gente sente pelo outro. Mas o amor de Deus, ele tem uma outra palavra, que é uma palavra que o Novo Testamento usa com muita propriedade, que é a palavra ágape. A palavra ágape quer dizer a capacidade da pessoa se entregar ao outro, dar de si desinteressadamente pelo outro, que é o amor que Deus tem por nós. Quem de nós é capaz de fazer isso? Olha, pode ser que eu faça alguma coisa por alguém que eu gosto, mas fazer por alguém que não tem nada a ver comigo, eu acho que eu teria muita dificuldade. Esse estranho amor de Deus tem a ver com essa capacidade de dar de si, de Deus, de criar vida, de restaurar o que não tem nenhum valor, de trazer de volta aquilo que estava perdido, que ninguém se importava. É só o amor ágape que faz isso acontecer. Não é o eros que vai desejar o indesejável. Não é o filéu que vai admirar o que não é admirável. É o ágape que vai restaurar o que estava perdido. É isso. Por isso que a Bíblia diz, nisto... eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Eu errei aqui, mas eu vou ler aqui o que eu tenho. Olha só. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Vou ler mais uma vez. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o amor verdadeiro, o amor sincero, o amor que se entrega. Quando a Bíblia diz que Deus ama a cada um de nós, não quer dizer que esse ser, que somos nós, sejamos pessoas amáveis. E não somos aos olhos de Deus.
Não tem nada em nós que seja amável, admirável. Não há nada amável no ser humano. Um ser que trai, não é? Que vira as costas com o seu próprio Criador. O fato é que Deus é amor e não tem outro modo dele ser. Você nunca vai encontrar em Deus outra coisa a não ser o amor. E o amor dele vem primeiro. Deus é livre para escolher o que ele quiser ser. Ele é soberano. E ele escolheu ser perfeito amor por cada um de nós. Independente de quanto vale o objeto amado, uma vez que Deus não tem nada a ganhar por nós, é por isso que ele nos ama. Ele não tem nada a perder se não nos amar, ou se nos amar, não acrescenta nada para ele. Ele não precisa da gente, mas ele ama. E é o amor dele que está em jogo. O salmista perguntava: o que é um simples ser humano para que penses nele? O que é um ser mortal para que te preocupes com ele? Quem somos nós para Deus ter tanto interesse por nós? Mas mesmo assim ele nos ama. Aliás, um dos prêmios dados aos pesquisadores, né, brasileiros, que é reconhecido mundialmente, foi dado a Marcelo Gleiser, quando ele fala de que a vida no planeta Terra é rara, que num raio de não sei quantos mil anos-luz, né, que é aquela velocidade da luz percorrida durante um ano. Então, você, para correr um trecho daquele, você tem que ter, imagina 150, 140 mil anos-luz. Não existe nenhum planeta com condições de vidas favoráveis para nós humanos. Só a Terra. Se Deus não está nessa história, e se o amor de Deus não está nisso, eu acho muito difícil a gente entender qualquer outra coisa. Deus nos ama e nos deu um planeta maravilhoso para a gente viver. A gente que não sabe cuidar dele. E por que Deus continua a nos amar? Quem é esse ser humano? Nada. A importância não está no objeto amado, mas naquele que ama. É ele quem nos ama. E por fim, por esse amor louco, Deus se entrega totalmente. Ele se esvazia. Ele se diminui. Ele se faz como um de nós. Esse sentimento louco de Deus é absolutamente espontâneo e desinteressado. Ele não tem nada a ganhar se nós crermos nele ou não crermos, se nós o seguirmos ou não o seguirmos, se nós o aceitarmos ou não o aceitarmos. Deus continua sendo Deus. E nós não somos nada. Não o aceitarmos, continuaremos sendo nada, mas se o aceitarmos, vamos desfrutar do seu amor. Que privilégio é esse, né? Eu me lembro uma vez a gente pregando numa praça, que era muito quente, né? Era uma cidade interior, aí a gente tinha permissão da prefeitura para montar a igreja na praça, no domingo à noite. Aí a gente ia com tudo para a praça. E a cidadezinha gostava, né, da igreja na praça. Levavam banco, órgão, coral, ia tudo para a praça. Aí tinha um pregador convidado, e ele então viu que do outro lado da praça tinham algumas pessoas zombando do evangelho, né? Estavam fazendo pilheres, gente que não era da cidade, que estava visitando ali. Aí ele disse uma coisa: olha, se você não aceita, não faz nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Deus continua te amando do mesmo modo. Nada muda. Você rejeitando, zombando, fazendo o que quiser, você é livre para fazer o que quiser. E Deus também é livre, só que ele escolheu fazer uma coisa. Ele não abre mão, em hipótese alguma, do amor que ele tem por nós. É por isso que esse amor divino nos afeta, porque ele nos remete de volta a quem nós somos.
E que mesmo a gente rejeitando, mesmo a gente dizendo não, eu não quero crer em Deus, ainda assim tem um Deus que me ama. Eu não sei a respeito de cada um de nós aqui, mas fico pensando comigo mesmo. Não há nada de amável em mim para que alguém se importe comigo dessa maneira. Estou falando de mim. Deus me ama, não por eu ser uma pessoa digna desse amor, mas porque Ele é amor e não há outra forma dele ser diferente disso. Há um texto em Isaías que diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Aí eles, pode, tem mãe que faz isso. Mas mesmo que uma mãe seja capaz de fazer isso, eu nunca, jamais farei. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Mesmo que você rejeite, mesmo que você me negue, mesmo que você diga, eu quero viver minha vida, eu ainda assim vou cuidar de você. Assim como Deus esvaziou-se da sua divindade, seu amor nos motiva a nos esvaziarmos de nossa falsa divindade e a descobrirmos que somos nada. É esse amor sem medida que me renova e me diz que alguém se importa comigo. E aí, então, a gente precisa fazer uma oração que um filósofo do século XVII, estava lendo um texto que a pessoa estava dizendo se acreditava em Deus. Aí diz, eu creio no Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é um Deus muito interessante, que a gente precisava conhecer um pouquinho, que é o Deus que é a substância de tudo que existe nessa terra. Não há nada que exista fora desse Deus substância. Bom, isso é uma filosofada tremenda, que não é o caso da gente aqui. Mas Spinoza, ele dizia uma coisa, ele fazia uma oração a esse Deus que é impessoal, a esse Deus que ele não conhecia, esse Deus de que ele era parte integrante. Ele diz, meu Deus, concedei-me tornar-me nada. A humanidade precisa fazer essa oração. A palavra de Deus diz assim, Paulo em Efésios, oro para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Compreender o amor divino é o início de uma nova experiência de vida. Se entregar a Ele é uma grande revolução, uma libertação em muitas esferas da nossa vida. Para a gente concluir essa palavra, deixa eu pensar uma coisa aqui que a Bíblia sempre nos diz. O amor fala ao coração da gente, o amor nos constrange, o amor mexe com a gente. E quando fala o amor, nós não temos mais condições de permanecer do mesmo jeito. Não há ninguém que saia de um ambiente que descobre que Deus nos ama, que saia do mesmo jeito. Alguma coisa mudou na gente. Como você age quando alguém declara que te ama? Como é que você faz? Não há como ficar indiferente a um simples gesto de amor, mesmo porque o amor nunca passa despercebido. Ele não tem disfarce. O amor não disfarça. Ele sempre deixa os seus vestígios. Não há como ficar indiferente a um simples gesto de alguém que nos ama. O que fazer então diante da maior declaração de amor de Deus por toda a humanidade? A única coisa a fazer é a gente se entregar a esse amor desmerecido. É a única coisa a fazer. Nossa, como é que eu vou viver daqui para frente? Eu não vivo mais sem esse amor. Eu não vivo mais sem o amor de Deus por mim. Paulo aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo?
que está passando hoje que possa dizer que Deus se esqueceu de você? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Problema a gente tem a vida inteira. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai separar a gente, vai impedir que esse amor de Deus se concretize na nossa vida. Tudo que eu preciso fazer é dizer: estou aqui, Senhor, me rendo, não consigo mais viver sem esse amor. Vamos orar, gente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse recado da Tua palavra a respeito do amor imenso que o Senhor tem por todos nós. Que ao sairmos daqui hoje, ó Deus, sejamos pessoas que vivam intensamente o fato de serem amadas pelo Senhor. Desfrutem desse amor. Se entreguem totalmente a esse amor que para nós é sem compreensão, desmedido, mas que nós glorificamos ao Senhor, porque é tudo aquilo que nós precisamos. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos encerrar nossa gravação aqui e vamos encerrar também nossa celebração. Quero deixar aos nossos amigos do YouTube um convite para conhecer a nossa igreja. Deixe nos comentários algum recado e a gente vai entrar em contato com você. Deus abençoe a todos e todas.